Bom dia a todos. Bom É dia. verdade que tem acontecido isso, mas eu penso que é possível ultrapassar. Porque muitas das vezes, quando uma relação termina, nós avançamos, não é? E esta relação deixa marcos em nós. E muitas das vezes nós não lidamos com esses marcos. Pensamos que está esquecido. E vamos avançar com a vida, mas infelizmente a situação fica gravada na nossa memória. Ficam Então, umas sequelas lá. Sim, sim. E fica complicado depois avançar com a vida, porque a pessoa pode entrar numa outra relação enquanto a pessoa do passado deixou um marco em si. Por isso, sim, sim. É por isso que é necessário que eu costumo assim ajudar as pessoas a perceber que é importante primeiro se termina uma relação e você lidar com as sequelas emocionais e psíquicas em primeiro lugar, antes de poder partir para uma outra situação. Porque às vezes a segunda relação inicia como forma de tentar esquecer a primeira relação. E muitas das vezes isso não funciona. Se o marco é tão forte em mim, nem que eu tenha uma segunda, terceira, quarta namorada, o que ficou, porque o que acontece é que o marco está no meu sistema, no meu sistema emocional em particular. E as emoções são mais fortes e poderosas que a parte psíquica do homem. Então temos que lidar com esta emoção. Sim, para poder lidar com, digamos que este problema. A questão que fica para o telespectador que ligou aqui o nosso canal é: será que é possível mesmo estar dividido? Mateus, é possível estar dividido entre dois amores? Ou a pessoa é que é egoísta, de certa forma? Ou não ama. Ou não ama? É possível? Eu acredito que não, é impossível. Da mesma forma, não. Não é possível porque depende de como nós definimos o amor. Muita gente pensa que o amor é uma simples emoção, é um sentimento. É aí onde começa o problema. Exatamente. Confundimos. Então, é preciso entender a primeira coisa que o amor não é uma emoção. A emoção é químico, que muda em cada 5 segundos. Não é? É preciso que hoje está para cima, amanhã está para baixo. Então, nós podemos confiar na emoção. Ela, de facto, é importante numa relação a dois, mas não pode ser o pivô, não pode ser o ponto central. Enquanto que o amor tem a ver com a escolha e decisão. Nota que pode haver esta emoção sem ver amor. Mas o amor também pode gerar uma emoção positiva numa relação a dois. Ok, falamos aqui da ferida do Zeca, não é? Ao ter esta marca do passado. Mas falando de dor, o seu livro Sabedoria Sentimental traz essas dicas então para nós preenchermos o vazio emocional, superarmos essa dor. O que é que nos traz esse livro? Será que são as Porque respostas? em casa também querem respostas, querem soluções. Sim, Vocês já falaram. sim. Eu já estive dividida, a pessoa que está lá em casa, né? Não, eu já estive dividida entre dois amores, mas se calhar não geri da melhor forma. Existe alguma dica, existe alguma forma? É o que os nossos telespectadores querem saber. Certamente que sim. Eu vou lançar esta obra já depois da manhã no sábado, no Terra Vuma, às 8h30. E quero convidar quem puder lá estar, vai ser um momento muito magnífico. A obra tem dicas muitíssimo importantes. Ok. A mais importante uma das importantes importa saber como é que você inicia uma relação. Primeiro é importante que se encontre, saiba quem tu és e o que você está à procura. Não é? Por exemplo, eu costumo usar esse exemplo nas minhas palestras, muito interessante. Ninguém sobe chapa sem saber para onde vai. Então eu preciso conhecer qual é o meu destino em primeiro lugar, com pessoa, no que está nesta minha área sentimental. Para então depois procurar entrar numa relação a dois. E nota que na hora da ponta, muitas das vezes, há este problema de corre-corre para poder entrar no autocarro. Sim. E às vezes, empurra aqui, empurra ali e tudo mais. Sim. E às vezes eu não vejo o letreiro ou não ouço com precisão o destino do automóvel, do carro. Então eu subo o carro e acontece que já dentro do autocarro eu posso perceber que esse carro não vai para onde eu vou. Sim. E qual é a minha primeira reação? É pedir descer. E o que muita gente não faz na área sentimental. Então, muito interessante isso, muito interessante. a pessoa tem que saber para onde é que vai, ou por outro, que tipo de relação a pessoa pretende ter. Isso é chave. Antes de eu, por exemplo, quando uma moça é aproximada por um homem e ela diz que vai pensar, a pergunta fica, vai pensar em que exatamente? E quando ela diz sim, está a dizer sim a que exatamente? Está a dizer sim a esta emoção, a esse sentimento? Qual é a intenção principal da relação? Então, no livro eu trago uma abordagem muito interessante. Eu digo que este homem precisa apresentar um CV sentimental para esta moça. CV sentimental? Ai. E ela precisa analisar o CV.
Percebe? Sim. Olhar para as qualidades, pretensões, etc., mas que seja de acordo com aquilo que é o seu propósito de vida. Ali no CV também tem que vir o background de quantas relações. Não necessariamente. Não, mas falo daquilo que é a intenção dele. Por exemplo, quem ele é. Perspectivas. Primeiro, qual é a sua identidade? Segundo, o seu propósito de vida. Terceiro, a sua intenção para com ela. Então, ela tem que analisar nestes 3 moldes para ver se esta intenção que ele tem joga com a minha intenção de vida. Exatamente, se tem o mesmo objetivo, não é? Exatamente. Por exemplo, ser esposa do médico é diferente de ser esposa do mecânico. E a mulher pensa que é a mesma coisa, basta a gente gostar, Pensa não que é? é só ser esposa. Então, depois, quando a relação continua, já há desafios mais além. E não é porque não se gosta, não se ama, mas tem a ver com exatamente não perceber que há diferença entre ser esposa de uma certa pessoa e dizer tem a ver com uma certa profissão, não é? E com uma outra pessoa. Então, há que perceber esses fatores antes de dar a resposta final, se é sim ou não. Isso é tudo que nós podemos encontrar, é tudo e muito mais que nós podemos encontrar neste belíssimo livro. Não é? Há muita coisa muito interessante. Por exemplo, eu falo da questão de hoje em dia os pais costumam recusar o casamento dos filhos. Sim. E eu faço, Querem exatamente. dar opinião. Eu faço 2 abordagens. Primeiro, explico que há momentos que os pais têm razão, mas tem momentos que não têm. Então, quando é que eles têm razão e quando é que eles não têm razão, o leitor precisa saber disso. A resposta neste livro. Está no livro. E falo também da pessoa certa, que é algo interessante, não é? Todo mundo está à procura da pessoa certa. Sim. Onde está a pessoa certa? Quem Boa é a pessoa pergunta. certa? Quem é a pessoa Onde certa? achar a pessoa O certa? que tem a pessoa certa? Será que eu chego e está escrito na testa a pessoa certa? Será que é isso? Então, a pessoa que for a ler o livro será dotada de muita sabedoria, ou seja, vai ler o livro, não vai sair da mesma maneira, e podemos considerar esse livro uma bússola para a área sentimental? Com certeza, é impossível ler a obra e manter-se mesmo. O bom da obra é que pode também servir de instrumento para instruções de pais para seus filhos. Nota que, infelizmente, nós aprendemos muito sobre a vida sentimental na rua, na mídia, grupos de pares. Mas o principal educador nosso são os nossos pais. Exatamente. E muitas das vezes, alguns não têm matéria base para poder instruir seus filhos no que tange a área sentimental. Então, o livro vai ajudar muito também a educadores encarregados a instruir os seus educandos. Ok, Mateus, agora surge-me aqui uma curiosidade. Eu, Shaida, quero ler o livro, assim como vários outros telespectadores querem ter acesso a este livro, Sabedoria Sentimental, porque sabemos que é uma área muito complicada e vamos aprender. É como educar os filhos, não é? Todos os dias nós aprendemos. Como é que então podemos ter encontrar? acesso? Onde é que podemos encontrar esta grande obra, Sabedoria Sentimental? Estas reflexões, não é? Sim. O livro vai ser lançado no sábado, às 8h30 no Hotel Rovuma. Eu penso que é um ponto principal para poder achar o mesmo. Mas também pode contactar-nos pelo número 84 915 2660, para estar no rodapé, e também 82 15 97 383. Estará aquele preço? O preço será anunciado no sábado. Então, 8h30 sábado no Hotel Cardoso, é isso? Hotel Rovuma. Desculpa, Hotel Rovuma, 8h30 vai ser lançado então este livro. É um bom ponto de partida, não é? Para quem quiser comprar o livro, depois também tem os contactos aí para sim ter acesso a esta grande obra que de certeza traz várias reflexões sobre tudo do amor, não é? E depois disso, ai daquele que vai reclamar que a sua vida sentimental não vai bem. Tem a proposta Sabedoria Sentimental. Uma última mensagem aqui para quem está a acompanhar o nosso programa, Mateus. A encorajar que obtenha a obra Sim. e debruce dela muito, como se fosse a última coisa que deve fazer, e que ponha em prática os princípios também. E que haja juízo na área sentimental. Ok.